Dando continuidade à questão da vaza-toga, eu trouxe algumas perguntas que foram feitas nas redes sociais e são muito interessantes porque tem se ouvido falar muita coisa, mas ainda há muita incerteza do que pode acontecer. Aí eu trouxe essas perguntas e vou respondê-las aqui dando a minha opinião e a última delas é muito interessante. Peço que vocês assistam o vídeo até o final e eu tenho certeza que muitas pessoas vão concordar comigo em relação a algumas questões e em relação a outras não, porque realmente quero dar um ponto de vista completamente diferente do que se tem ouvido e visto até aqui. Então vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte: não vai dar em nada? Vamos para a segunda pergunta. Qual é o papel da imprensa neste momento? Aí inclui a Globo, a Folha de São Paulo, as outras emissoras de TV, os outros grandes jornais. A pergunta 3. O Alexandre de Moraes pode ser impeachmentado? Pode ser preso? A 4. O que pode acontecer com o vazamento de fatos em relação a Alexandre de Moraes, que está ligado à anterior, e aí eu vou explicar que tem diversos caminhos que podem ser trilhados aí. E a última, que eu considero uma das mais importantes, mais interessantes. O que acontecerá com os inquéritos e os processos em andamento, e estes podem ser anulados? Essa daí eu faço questão de responder e vocês vão assistir tudo aqui agora, não percam. Porque, como eu disse, eu trago aqui um ponto de vista completamente diferente, que eu sei que vai agradar e desagradar alguns. Valeu? Vamos lá. Mas antes de responder as perguntas, por favor, se inscreva no canal, isso é muito importante para nós. Dê um like, comente e divulgue esse vídeo. Valeu? A primeira pergunta: não vai dar em nada? Gente, essa pergunta ela é muito perigosa. Se você pensar na ideia de que algo dessa gravidade não pode dar em nada, é um pensamento que transmite uma ideia de desconfiança, e aí se explica por conta de tudo o que aconteceu no Brasil até agora, e infelizmente, em função de toda essa política de corrupção, que aconteceram os escândalos de corrupção mais importantes do mundo. E aí o povo brasileiro já vacinado tem uma tendência a não acreditar. Mas isso é muito ruim e vou dizer por quê. Olha, por mais que você tenha uma justificativa para não acreditar que vai acontecer alguma coisa, se você já se conforma que não vai acontecer nada, apesar das gravidades de tudo que aconteceu aqui, apesar da Lava Jato, tanta corrupção que foi apurada, de tantos fatos que comprovaram essas corrupções, de tantas delações premiadas, eu entendo, é perfeitamente compreensível. Porém, gente, chega uma hora que o país precisa mudar. Ou ele dá um passo definitivo em direção a busca de uma verdadeira democracia, onde se respeitem todos os poderes, ou ele realmente vai cair num abismo tão grande, né? E aí nós vamos nos tornar uma Venezuela, uma Cuba, uma Nicarágua, por aí vai. Então nós temos que acreditar que vai acontecer alguma coisa. E acima de tudo, que nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta nós só cobrarmos dos deputados, não adianta nós ficarmos indignados, como todos nós, eu sei que estamos, mas precisamos reagir. Um exemplo clássico disso é participar de movimentos populares, principalmente nas ruas, exigindo a queda do Alexandre de Moraes. É pressionar o Senado, principalmente na figura do senhor Rodrigo Pacheco, exigindo que ele coloque em pauta o impeachment do senhor Alexandre de Moraes. Porque faltam adjetivos para classificar o que ele fez. São crimes gravíssimos. Por mais que aí entra aqui na segunda pergunta, qual é o papel da imprensa neste momento? Por mais que a imprensa tente passar pano, justificar, por mais que eles sejam muito criativos, é preciso acreditar. E é preciso ver, enxergar também que mesmo essa imprensa que está passando pano, que está sendo conivente com toda essa bandalheira, por exemplo, a Rede Globo, ela começa a ter uma divergência lá dentro. Vocês vão perceber isso nas reportagens, principalmente na Globo News. Os jornalistas já não estão falando de forma unissa. Eles estão divergindo, tendo discussões públicas em relação aos pontos de vista. E isso é muito interessante. Aí você pega a Folha de São Paulo, por exemplo, que está bancando essa reportagem, né? Apesar de ter sido conivente com diversas ilegalidades até aqui, desde 2019, do senhor Alexandre de Moraes, agora ela resolveu colocar a verdade em pauta. Inclusive, ela não só apresenta as reportagens, como a opinião que ela está emitindo é de que realmente o que aconteceu é muito grave e que precisa ser apurado pelas autoridades. Então, respondida a primeira e a segunda pergunta, vamos para a terceira. O Alexandre de Moraes pode ser impeachmentado ou pode ser preso? Gente, eu acredito e defendo que tem motivos mais que suficientes para ele ser impeachmentado.
Isso depende de diversos fatores, obviamente. Do fator político, do fator jurídico, mas principalmente do povo nas ruas. Se não houver pressão popular, não vai sair o impeachment dele. Porque, na verdade, a pressão tem que ser feita em cima do Senado, em cima da figura do senhor Rodrigo Pacheco. E se o povo for para as ruas e exigir, como existiu em 2014, o impeachment da Dilma, aí ninguém segura. Porque o poder do povo é o maior poder a ser exercido na democracia. É lógico que o povo já está perdendo medo do senhor Alexandre de Moraes, as coisas estão se normalizando sob o ponto de vista do bem, não pode normalizar sob o ponto de vista do mal, das arbitrariedades que ele cometeu até aqui. Mas começa a se aparecer uma luz no final do túnel, e aí é que nós temos que acreditar que ele vai ser impeachmentado sim. E ele vai ser preso? Bom, aí é outra história. Primeiro ele tem que passar pelo impeachment para depois se discutir a possibilidade de prisão dele, e não só dele, mas também dos outros 2 juízes. Na verdade, um desembargador e um juiz que são auxiliares deles. Um no STF, outro no TSE. Além do perito, é claro. E aí eu acredito que ele pode vir a ser preso por conta dos crimes que ele cometeu. Porque os crimes são gravíssimos. Entre eles, formação de quadrilha. Porque ali não estão agindo juízes, como se tem ouvido por aí, que está agindo dentro da legalidade, né, que é normal o juiz fazer isso. Não é normal o juiz indicar as pessoas, as empresas que ele quer ver perseguidas, indicar relatórios, mudar datas. Tudo isso passa por crimes graves, como falsidade ideológica, prevaricação de uma ou outra autoridade, abuso de poder. Então são vários crimes que estão sendo cometidos ali. Então nós temos que acreditar sim. Assim como nós temos que acreditar que ele pode ser impeachmentado e principalmente acreditar que isso vai dar em alguma coisa, nós temos que acreditar que ele vai ser preso sim, tá? Então vamos à quarta pergunta. O que pode acontecer com os vazamentos dos fatos em relação a Alexandre de Moraes? Bom, pode haver a convalidação dos fatos, assim como ocorreu na Vaza Jato, aqueles documentos que foram hackeados, né, e apresentados para o Supremo e eles aceitaram como prova ilícita, mudando inclusive a jurisprudência deles. Se eles aceitaram aqueles documentos como válidos, eles também teriam que aceitar esses documentos aqui, mesmo porque esses documentos não foram frutos de hackeamento. Ele saiu do celular de alguém que está dentro do esquema. E eu até desconfio quem é essa pessoa, quem é esta figura, e vou fazer outro vídeo aqui sobre isso. Provavelmente no próximo vídeo eu vou já dar minha opinião de quem eu acho, de qual celular que vieram essas notícias. E não foi por acaso, com certeza foi entregue espontaneamente, e eu tenho uma teoria para isso. E não é teoria da conspiração, e eu vou dizer aqui no próximo vídeo. Mas eu acredito que esses fatos devem ser utilizados sim, tanto para o impeachment, do ponto de vista político, como também para um processo criminal e, obviamente, a prisão. Eles vão ser considerados válidos porque são documentos lícitos, inclusive não há negativa das partes envolvidas, dos autores desses crimes, de que não falaram isso, porque lá está a voz deles, está no celular deles, está tudo ali muito claro. São provas cabais. Provas definitivas de que o crime foi cometido. Então, eu acho que vai acontecer isso. Que eles vão usar esses documentos, vão convalidar esses documentos para todos os efeitos legais, principalmente para incriminar esses personagens, esses malfeitores que estão por detrás disso, travestidos de juízes. E a última pergunta, o que acontecerá com os inquéritos e com os processos em andamento? Eles podem ser anulados? Olha, gente, os inquéritos que estão em andamento, 4781 e o outro inquérito lá das fake news, eles devem ser anulados. Todos eles. Se ainda restar um mínimo de justiça nesse país, em algum momento eles serão anulados. Porque tudo que foi feito desde o início nestes processos é ilegal. Porque não existe essa história de juiz iniciar um processo e juiz que inclusive está envolvido na própria justificativa para a criação dos inquéritos ser vítima, ser acusador e ser o julgador. Isso não existe em nenhum país sério do mundo e não pode prevalecer, principalmente porque agora, com essas provas e com outras que certamente virão da Vaza Toga, podem ter certeza que aparecerão motivos jurídicos e muito importantes para que haja anulação desses inquéritos e dos processos, inclusive daquelas pessoas que foram julgadas em 8 de janeiro. Eu acho que isso que a pessoa quis que eu respondesse aqui quando perguntou se esses processos poderiam ser anulados. Então eu acredito que sim, que eles deverão ser anulados, porque todas essas pessoas fazem parte desse contexto, dos períodos, inclusive, onde há a determinação daquelas prisões ilegais, de todos aqueles abusos cometidos, e eu acredito que vai aparecer, lembrando que são mais de 6 gigabytes de informações, eu acredito que esses processos deverão ser anulados. Se esse país quer ser um país sério,
quer realmente se fazer justiça, esses processos não podem prevalecer. O Alexandre de Moraes deve ser impeachmentado, deve ser preso, ele e os demais juízes e o perito que compôs essa quadrilha para incriminar, para fazer o mal, perseguir as pessoas, até mesmo para tirar a vida, como aconteceu, por exemplo, com o Clesão. Então, se há a mínima chance desse país evoluir um dia e se tornar uma verdadeira democracia, onde as instituições funcionem, isto deve acontecer. Então, aguardem o próximo vídeo que eu vou falar sobre as minhas suspeitas, as minhas teorias de quem pode estar por trás desse vazamento. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima.